Pai do Senhor, queridos, estamos aqui mais uma vez, começando o nosso culto. E hoje o culto é muito especial, porque nós vamos meditar, refletir na Palavra de Deus. Nós da Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, nós unimos dois trabalhos. Nós unimos a escola bíblica com o culto de ensino. A nossa escola bíblica ela não acontece nos domingos, ela acontece sempre na quarta-feira, às 19h30. E eu quero te convidar, neste momento, a fechar os teus olhos. Nós vamos orar, depois nós vamos louvar o nome do Senhor e depois nós vamos ministrar a aula de hoje. E na aula de hoje, essa é a penúltima aula desse trimestre, nós vamos falar sobre Jesus. Nós sabemos que o mundo está vivendo um caos. Muitas pessoas estão desesperadas e em pânico. Mas a única resposta para a humanidade é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando dentro desse contexto ele se dirigiu aos seus discípulos, ele estava para ser crucificado. E no capítulo 14 de João, no versículo 1, ele disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. O momento que nós estamos vivendo é um momento para nós crermos em Deus, é um momento para nós crermos em Jesus e buscarmos o auxílio e o amparo dele. Nesse momento nós vamos orar, é do conhecimento de todos que todos os dias no nosso país o número de casos de pessoas atingidas por este vírus está aumentando, mas nós estamos orando, estamos fazendo a nossa parte também. Quem precisa sair para trabalhar, sai, mas aqueles que podem ficar em casa, siga o conselho das autoridades, siga o nosso conselho, fique em casa, se proteja e nós vamos vencer essa guerra em nome de Jesus. Aonde você está, se você puder, aí no seio da sua casa, feche os teus olhos. Eu quero desde já mandar a minha saudação para todos os membros da Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Já estamos com muita saudade de vocês e temos esperança que em breve nós estaremos fazendo novamente o nosso culto todos reunidos. Mas nesse momento nós vamos orar pelo nosso país, pela nossa nação, pelas autoridades constituídas e como temos feito em todos os cultos, nós vamos orar também pelas pessoas que estão com esse drama dentro do seu lar, seja pela perda de um ente querido, ou seja por causa que está vivendo esse momento de enfermidade, ok? Vamos orar, vamos clamar a Deus, o único que pode nos ajudar verdadeiramente neste momento. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui, reunidos no Teu nome, Senhor. O nosso desejo nesta hora é de estarmos lá no templo, Senhor, reunidos todos juntos, adorando ao Senhor. Mas por causa das dificuldades e das impossibilidades, nós não podemos parar de louvar, adorar e bendizer o Teu nome. E nesta noite, Senhor, nós nos reunimos, cada um no seu lar, junto com a sua família, mas no mesmo propósito, buscar a Tua face, a Tua presença e aprendermos da Tua palavra, Senhor. Neste momento nós clamamos e oramos também pelas autoridades constituídas do nosso país e as autoridades mundiais, ó Pai, que cada um aprenda, meu Deus, neste momento como lidar com a situação que nós estamos vivendo e possa orientar da melhor forma o seu povo e aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade. A nós como igreja, Senhor, cabe interceder, clamar, fazermos o nosso papel, ó Pai querido, cumprirmos o nosso papel de cidadãos, mas ao mesmo tempo também, Senhor, ensinar, falar da Tua palavra. E nesta noite nós vamos falar sobre aquele que dividiu a história em antes e depois. Nós falaremos sobre a pessoa de Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Senhor, venha falar conosco nesta noite, nos louvores, já nesta oração e através da palavra. Nós clamamos nesta hora, Senhor, pelas famílias que estão vivendo o drama da enfermidade no seio da sua família, no seio do seu lar. Quantas pessoas neste momento, Senhor, estão isoladas dentro da própria casa, sem contato com familiares,
com medo, Senhor, de contaminar o próximo, de contaminar os seus entes queridos. Nós clamamos também, Pai, para que essa pessoa tenha uma boa recuperação, que ela venha ter saúde, Pai. Oramos, meu Deus, neste momento também, por aqueles que estão na linha de frente, os médicos, Senhor, os profissionais da saúde, que estão 24 horas por dia, Senhor amado, cuidando de pessoas, socorrendo pessoas, ó Pai. Senhor, livre e guarda eles de todo mal, de cair na enfermidade, de ser infeccionado, meu Deus, por este vírus, que eles possam, ó Pai querido, dar a melhor resposta possível para as pessoas que eles procuram neste momento tão melindroso e tão dificultoso, Pai, para toda a humanidade. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão vivendo o luto, Pai, seja aqui no Brasil, seja lá na Itália, na Espanha, lá, meu Deus querido, nas Coreias, no Irã, lá, meu Deus, na própria China, onde isso tudo começou. Deus, nós clamamos nesta hora pelas pessoas que estão diretamente, Senhor, afetadas, ó Pai, em luto neste momento. É só o Senhor que pode consolar. São milhares de famílias, ó Deus, afetadas direta e indiretamente. São bilhões de famílias, ó Pai, que estão vivendo, Senhor, uma apreensão neste momento. E nós unimos a nossa fé, clamando e pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia. Nesse momento vamos louvar o Teu nome, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, fala conosco, renova as nossas forças e recebe a nossa adoração, ó Pai. É o que nós te pedimos neste momento e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos louvar a Deus agora com o hino que ele traz por título Maravilhado. Nós sabemos que no meio de tantas situações difíceis, se nós olharmos para o caos social, econômico, da saúde, isso gera em nós um certo medo, apreensão e até pânico. Mas nós vamos deslocar o nosso olhar agora para Jesus. O autor da Epístola aos Hebreus, ele disse, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós vamos olhar para Ele. E quando nós olhamos para Ele, nós ficamos maravilhados. Quando nós olhamos para Ele, o nosso coração se enche de esperança. E é isso que nós pedimos nesta noite, que Deus ministre ao teu coração mais amor, mais esperança e mais fé para lidar com este momento, ok? Vamos juntos louvar o nome do Senhor? Se prostra.
Eu tenho certeza que quando esta crise passar, nós vamos ficar maravilhados com o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Não perca a fé, não perca a esperança. Nesse momento nós temos que ser muito prudentes, mas nós não podemos abandonar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, e aquilo que Ele faz nos deixa maravilhados, ok? Nós vamos adorar a Deus com mais uma música. Junto a sua família aí, vamos todos juntos louvar ao nome do Senhor. Deixa que a letra dos hinos toque o seu coração e te leve para mais perto do Senhor. Nós vamos adorar a Deus agora com a música que é um convite à adoração. Ela começa dizendo que Jesus é a luz do mundo, que veio aqui na terra para nos iluminar, e que nesta noite essa luz de Deus possa iluminar os seus caminhos, os seus passos e as suas decisões. Luz do mundo viesse à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver.
Senhor, porque a Bíblia diz que a região que vivia em trevas viu uma grande luz. E esta é uma profecia sobre o nascimento de Jesus. Quando Jesus se manifestou, Ele trouxe luz à escuridão. Nós sabemos que nós estamos num momento tão sombrio e nós precisamos que a luz de Deus ilumine os nossos líderes, ilumine as pessoas que estão vivendo assim uma grande dor. Que você possa ter um olhar de misericórdia sobre a vida das pessoas que estão neste momento aflitos. Muitas pessoas estão isoladas, tem pessoas que moram sozinhas. Então que a gente possa usar muitas vezes dos meios que nós temos para ser uma luz na vida dessas pessoas. Porque Jesus disse, Ele falou, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Mas Ele disse também para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo, que resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então que você possa ser uma luz que vai iluminar pessoas e que vai ajudar pessoas a chegar até Deus. Nós vamos louvar a Deus com mais uma música. E nessa música nós vamos pedir para Deus fazer morada em nosso meio, em nossa vida e em nosso coração. Porque um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Louve a Deus aí na sua casa. Faça o seu culto de louvor e adoração ao Senhor. Eis-me aqui, das fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, Convida Ele nesta hora para fazer morada no seu coração, para te trazer a paz necessária. Seu coração é morada de Deus. E essa morada não pode ficar vazia. Convide Deus agora. Encha a minha vida, enche o meu coração, enche o meu viver. Eis-me aqui, Deus. Estamos em um momento de grandes fraquezas, mas o Senhor é um Deus grande. Sim, meu Deus. Como responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. Levante a sua voz aí no seu lar e louve o nome do Senhor. Glorifique a Deus. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, o meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, 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 faça morada em mim. Glória a Deus. Que nós possamos ser morada do Altíssimo nesta noite. E que o Espírito Santo possa nos dar o conforto, o consolo necessário para nós enfrentarmos as dificuldades desse momento. Quem imaginava que um dia nós estaríamos assim, não só no Brasil, mas em todo o mundo, com todas as igrejas reunidas nos lares? Só que isso para nós não é uma novidade. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai descobrir que a igreja primitiva ela começou nos lares. Porque o templo ele não era dos cristãos.
O templo, ele era das autoridades judaicas. Então os cristãos, quando eles queriam se reunir, eles se reuniam via de regra nos lares. E nós vamos hoje meditar num assunto, nós temos o nosso tema do nosso trimestre, nós estamos falando sobre o ser humano, sobre a queda, sobre a redenção. E nós chegamos à nossa 12ª lição. Quarta-feira que vem é o fechamento desse trimestre. E nós vamos estudar hoje sobre Jesus, o homem perfeito. O texto áureo diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça, para com Deus e os homens. Lucas 2,52. A verdade prática diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Queridos, desde o início da igreja primitiva, existe um debate entre algumas pessoas religiosas. Alguns acham que Jesus é Deus, outros acham que ele é um homem. E quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós descobrimos que Jesus foi Deus perfeito e é Deus perfeito, mas a partir da encarnação, ele se tornou homem perfeito também em todas as circunstâncias, menos no pecado. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje, porque mais do que nunca nós precisamos de Jesus. Eu vou fazer a leitura bíblica aqui em classe, junto aqui com as pessoas que estão comigo aqui, com a minha esposa, com as minhas filhas, e nós vamos aqui alternando os versículos. Vai nos acompanhando aí. A nossa leitura estará em Lucas capítulo 2, do versículo 40 ao 52. Diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, e acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Queridos, nós temos alguns objetivos nessa lição. O primeiro é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Ou seja, ele tinha uma natureza divina, mas também tinha uma natureza humana. Nós vamos expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Lê a introdução para a gente aí, Leisa. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, focaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outrossim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e o miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Então, queridos, logo de início aqui a gente entende o nosso ponto central, que o Senhor Jesus Cristo é verdadeiro homem, mas ele também é verdadeiro Deus. O que nós entendemos?
antes do nascimento de Jesus, ele já era aquilo que a teologia bíblica chama de segunda pessoa da Trindade. Nós cremos em um Deus, mas existente em três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Cada um deles traz todos os atributos de Deus em si, mas eles são pessoas distintas. E nós vemos vários textos bíblicos que refletem isso. Para você ter uma ideia, quando Jesus estava sendo batizado, a Bíblia diz que ele estava dentro das águas do Rio Jordão. Mas do céu uma voz bradou dizendo: este é o meu Filho amado, em quem minha alma tem nele prazer. E neste momento a Bíblia diz que desceu sobre Jesus o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. Aí nós vemos as três pessoas da Trindade, o Pai no céu falando, o Filho dentro da água e o Espírito Santo descendo sobre ele. E nós entendemos pelas Escrituras Sagradas que Jesus era homem perfeito. Ele teve todas as características de um homem, mas ele também teve em si, tem até hoje, todas as características de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. Jesus, verdadeiro Deus. Lê para nós aí, Dana, por favor. Professamos que o Senhor Jesus era perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Seus atributos e grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável. Ele é onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória, que desde a remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Queridos, obrigado, Daina. O que a gente compreende aqui nesse primeiro tópico? Que Jesus, antes mesmo dele encarnar, ele já era Deus. Então, o que nós entendemos? Os atributos dele. O que é atributo? São as qualidades que uma pessoa tem. Primeiro, ele é eterno. A própria Sagrada Escritura diz que ele já estava com o Pai antes mesmo que todas as coisas existissem. E tudo que foi feito por ele e para ele. A própria Bíblia diz, em João capítulo 1, versículo 14, que quando Jesus se manifesta, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. Ainda no capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No versículo 14 diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, a primeira característica que Jesus tem, que revela que ele é Deus, é a sua eternidade. Lá em Isaías 9:6, profeticamente, Isaías falando 700 anos antes de Jesus vir, ele disse assim, que um dos títulos que Jesus traria sobre ele é que ele seria Pai da eternidade. Então, o Jesus homem nasce no ventre de Maria, naquele momento predito historicamente, mas o Jesus Deus, o Filho de Deus, eternamente gerado no Pai, ele sempre existiu. Aqui tem outros atributos dele, fala que ele também ele é a fonte de toda a vida. Se nós nos movemos, se nós existimos, é porque Jesus nos dá essa capacidade. Aqui diz que ele é imutável como o próprio Deus, está escrito lá em Hebreus 13, versículo de número 8.
A Bíblia diz lá que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso fala da sua imutabilidade. Ele ainda é onipresente, onisciente e onipotente. O que é onipresente? Jesus está em todos os lugares. Quando os seus discípulos estavam tristes porque ele ia embora, ele prometeu o Consolador. Mas nos últimos momentos que ele estava se despedindo dos seus discípulos, ele fez uma afirmação para eles. Ele disse assim, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso fala da onipresença de Jesus. Também ele é um Deus onisciente, ele sabe todas as coisas. Não foram poucas as vezes que as pessoas entravam na presença de Jesus, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João falam disso, e antes que eles abrissem a boca, a própria divindade de Jesus se manifestava e eles sabiam o que eles iriam dizer para ele antes mesmo que eles abrissem a boca. E em terceiro lugar, ele é onipotente. Quando ele ressuscita e que ele sobe no Monte das Oliveiras para se despedir dos seus discípulos, ele usa a seguinte expressão, ele diz assim, todo poder é-me dado no céu e na terra. Isso fala da sua onipotência. Então, os atributos de Deus estão todos na pessoa de Jesus, revelando a sua divindade ou a sua deidade, como você assim preferir. E por último, quando Jesus vem à terra, ele não deixa de ser Deus. Ele se esvazia, está lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, ele se esvazia não da sua divindade, não dos seus atributos divinos, ele se esvazia da sua glória. Tanto que em João capítulo 17, quando ele ora, ele diz para o Pai, na oração que é conhecida como oração sacerdotal, ele ora ao Pai, ele pede que o Pai devolva para ele a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Aí fala de duas coisas, da sua eternidade e da glória que ele tinha aberto mão quando ele se tornou homem. Então, em síntese aqui desse tópico 1, as Escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Vamos para o segundo tópico. Pastor Adonides, nos ajuda aí. Jesus, verdadeiro homem. Nós estudamos no primeiro, Jesus, verdadeiro Deus. Agora vamos estudar Jesus, verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário. Sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Profetizando no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher e em Malaquias o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi, encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, voltou a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita. Em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão, e finalmente Roma, por meio de suas leis, governos e estradas de excelente qualidade. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo.
O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e a de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens. Iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi, em todas as coisas, o mais perfeito dos homens. Obrigado, pastora Denise. Então, se no primeiro tópico nós percebemos que pelos atributos Jesus se manifestou sem nunca deixar de ser Deus, mesmo agindo na terra na dependência do Espírito Santo, ele tinha a divindade em si. Mas ele também, quando encarnou, quando se tornou homem, ele foi verdadeiramente homem. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a vinda dele foi profetizada durante todo o Antigo Testamento. Caso você não saiba, antes de Jesus se manifestar, surgiram muitas pessoas que diziam que era o Messias. Porém, eles não conseguiam comprovar de forma profética que eles eram o Messias. Eles não conseguiam provar por aquilo que tinha sido dito pelos profetas do Antigo Testamento que eles eram a pessoa que o Pai enviaria. Jesus, todas as profecias do Antigo Testamento acerca dele se cumpriram na vida dele de forma espetacular e perfeita. E quando nós olhamos, falando da sua humanidade, ele é chamado de a semente da mulher. Por quê? Ele nasceu no ventre de Maria, lógico, não foi da união de José com Maria. Ele foi gerado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Porém, o nascimento dele foi uma concepção tão natural como de qualquer outra criança. Maria ficou gestante pela ação do Espírito Santo, mas a gravidez dela foi normal. E o que chama atenção é que quando ele nasce com todas as características de um ser humano normal. Até por isso ele pode se identificar com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Hoje, por exemplo, quando nós olhamos para o céu, a Bíblia diz que nós temos diante de Deus, à sua destra, alguém que como nós, um ser humano, alguém que se encarnou, sentiu todas as nossas dores, somente não pecou, está à destra de Deus no ministério perfeito sacerdotal, intercedendo pelas nossas vidas. Então, aqui nós entendemos pelas Escrituras que ele teve dores, ele teve fome, ele teve sede. No jardim do Éden, ele estava tão agoniado com tudo, no jardim do Getsêmani, melhor dizendo, ele teve tanta agonia que o suor dele chegou a se transformar em grandes gotas de sangue. Esse é um fenômeno que acontece quando a pessoa está sofrendo muito. As glândulas sudoríparas dela, ela pode se dilatar a ponto de sair sangue. Então foi um sofrimento muito grande, e toda essa agonia ele viveu como homem. E quando nós olhamos aqui no finalzinho desse tópico, nós entendemos que Jesus nasceu na plenitude do tempo. O que é plenitude do tempo? A interpretação dessa expressão é que ele nasceu no tempo certo. E Deus fez com que 3 povos contribuíssem para a vinda dele à terra. Deus é perfeito, queridos. Alguém pode estar olhando para o que está acontecendo no mundo e achar que Deus perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle da história. Pelo contrário, todas as vezes que os homens quase que estiveram à beira da extinção, o próprio Deus interviu para garantir a sobrevivência humana, e agora não vai ser diferente. Nós não sabemos por que está acontecendo isso, mas nós podemos refletir sobre o que nós devemos e podemos fazer como igreja de Deus e pessoas que conhecem a Jesus. E aqui diz que na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo ele veio. E 3 povos foram usados por Deus para preparar a vinda de Jesus. Primeiro os judeus. Os judeus prepararam todo o berço religioso, espiritual, profético e messiânico para Jesus vir. Os romanos contribuíram com uma transformação que houve no mundo. Nessa época Roma era império, tinha vencido a Grécia e agora era império do mundo. E o mundo estava numa paz, chamada paz romana. Os romanos conseguiram dominar o mundo e não havia guerra, não havia conflitos entre os povos. Então, quando o evangelho chega, ele tem uma facilidade de ser disseminado em todas as nações. Por quê? Porque os impérios, os mundos, as nações, os povos não estavam em guerra. E em terceiro, havia uma influência muito forte dos gregos. Os gregos, durante o período que eles foram império, eles estabeleceram 2 coisas muito importantes. Uma língua universal. Na época o mundo todo falava o grego. Hoje, em todo mundo, se você for falando inglês, você consegue se comunicar. Tem pessoas que falam inglês nos 4 cantos da terra. Naquela época não era o inglês, era o grego. Era a língua que se falava em todo o mundo. Tanto que o Novo Testamento foi escrito na língua grega da sua época, um grego que era chamado de koiné, que era um grego popular, que todo mundo usava no mundo.
Então Deus usa esses três povos. A Grécia é usada tanto com o pensamento filosófico, que levava as pessoas a refletir sobre as questões de forma racional, como através também da língua, que era a língua que se falava em todo o mundo. Ou seja, era uma plenitude dos tempos, estava tudo perfeito para Deus se manifestar. Em última parte desse tópico, em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. E aqui diz que ele crescia diante de Deus, mas crescia também diante dos homens. Isso é uma lição para nós. Porque às vezes nós, como cristãos, nós nos preocupamos muito em crescer diante de Deus. E não nos preocupamos em impactar a vida dos homens. Isso fala de responsabilidade. Cada decisão sua, cada escolha sua, revela se você está crescendo diante de Deus e dos homens. O que significa crescer diante de Deus e dos homens? Para Deus, ele crescia da maneira espiritual, na comunhão, na oração, na dependência de Deus. Do lado natural, ele crescia em respeito, ele crescia em obediência aos seus pais, ele era um exemplo para a sociedade. Nós, como cristãos, nós olhamos para a paz, sim, nós não somos obrigados a respeitar uma lei que ela vai de encontro aos princípios de Deus. Por exemplo, nós cristãos, nós não concordamos, na sua grande maioria, com o aborto. Por quê? O próprio Deus é a favor da vida. Tenha ela um dia de vida, ou tenha ela 9 meses, ou tenha ela 90 anos. Por que nós não concordamos, na maioria dos cristãos, com a eutanásia? Porque Deus é a favor da vida. Só Ele deu a vida e só Ele tem o direito de tirar. Agora, quando as leis elas não estão ferindo princípios divinos, nós precisamos sim obedecer às leis, senão nós não cresceremos diante dos homens, mas apenas diante de Deus. Isso é um paradoxo, mas nós devemos pensar nisso. Terceiro e último tópico. Jesus, o homem perfeito. Quer ler? Por favor. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. 1. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães e fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e sede. Todo o milagre que ele realizou foi em favor do que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. 2. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fossemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. 3. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original nem ao pecado experimental. Eis que escreveu o autor da Epístola dos Hebreus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus. Quanto no falar, quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Excelso modelo. Obrigado, Isa. Então, queridos, nesse último tópico aqui, já fechando a nossa ministração de hoje, Jesus ele era Deus, Jesus ele era homem e como homem ele era homem perfeito. Ele estava acima de todas as nossas qualificações. Por quê? Ele não estava sujeito ao pecado. Nem o pecado original, nem o pecado experimental. Só para você entender, o que é o pecado original? É a natureza caída com a qual nós nascemos quando nós chegamos ao mundo. Todos nós, quando nascemos, nós não nos tornamos pecadores, nós já nascemos pecadores. Quando nós nascemos, nós já carregamos uma herança dentro do nosso interior, dentro da nossa alma, do nosso espírito, que é uma herança que nós trazemos lá de Adão, que é a herança, infelizmente, a herança do pecado. E por isso Jesus veio,
para morrer no nosso lugar e para garantir vida e vida com abundância. Portanto, quando Jesus nasce, como ele não foi concebido da união de José com Maria, José só teve filhos com Maria depois que Jesus nasceu, porque a Bíblia diz que José não a conheceu até que Jesus nascesse. Então a ideia da virgindade perpétua de Maria não é bíblica. Maria foi virgem até o momento que ela teve Jesus. Depois a própria Bíblia diz lá em Lucas que ele teve outros irmãos, ou seja, José teve outros filhos e filhas com Maria. Mas por que Jesus não teve o pecado original em si? Porque ele não nasceu da união de José com Maria. E em segundo lugar, ele também não tinha o pecado experimental. O que é o pecado experimental? É os nossos pecados do dia a dia. É aqueles que a Bíblia dá nome: mentira, cobiça, inveja, ódio, rancor e tantos outros. Adultério, prostituição, esses são os pecados experimentais. Pecado original, guarda aí, é a sua natureza que você nasce com ela. Foi por isso que Jesus veio. É aí que a Bíblia diz: não existe um homem sequer que só faça o bem e que nunca peque. Todos nós somos pecadores. E em segundo lugar, Jesus não tinha os pecados experimentais, ou seja, os pecados do dia a dia. Portanto, quando nós olhamos para Jesus, como ele é um homem perfeito, ele pode se compadecer de nós e pode morrer em nosso lugar. É por isso que a Bíblia chama ele de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, para que o homem não morresse, era oferecido um animal, um cordeiro, que morreria no lugar do homem pelos seus pecados. Esse cordeiro que morria apontava para Cristo. Em João capítulo 1, versículo 29, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tanto no falar como no agir, Jesus era perfeito. Ele não tinha pecados. Conclusão: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito. Ou seja, aqui está falando de maturidade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais maduro você se torna, mais parecido com Cristo você é. Quanto mais você se afasta de Deus, mais você sai do propósito de Deus e mais você deixa de ser parecido com Cristo. Então, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar em você e ele vai te moldar de acordo com o propósito de Deus, imprimindo em mim e você o caráter de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas e por ele ansiamos. Quando, do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador. Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Queridos, nesse momento nós vamos orar. Eu quero orar pela tua vida. E como eu tenho feito todo final de culto, se você já é um cristão, eu te dou um conselho: apegue-se mais a Deus. Chegue mais perto de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o nosso supremo exemplo. Se você está longe dos caminhos do Senhor, é época de você voltar. Todos os sinais apontam que em breve Jesus raiará para buscar a sua igreja. Mas, contudo, porém, se ele demorar, um dia teremos que nos encontrar com o Senhor. Se você está distante dos caminhos de Deus, é época de você voltar. Agora, em terceiro lugar, se você não conhece a Cristo ainda, nunca entregou o seu coração para Deus, hoje é o dia apropriado. Hoje é o dia propício. Hoje é o dia que Jesus quer te salvar. Feche os seus olhos aí e vamos orar junto. Logo após nós vamos louvar a Deus com mais um hino e nós vamos encerrar este culto. Mas feche os seus olhos agora e convide Deus, se você não é cristão, para entrar na sua vida, para mudar a sua história, para mudar tudo aquilo que você tem vivido até hoje, para que Ele possa escrever o seu nome no livro da vida. Pai, nós oramos neste momento agradecidos, ó Deus, por este culto, por esta reunião, tão simples, ó Pai, tão modesta, mas de tão grande significado. Porque nós falamos, Senhor, da pessoa mais importante de toda a história, que é Jesus, o Filho de Deus, o verdadeiro homem, mas o verdadeiro Deus, e aquele que se entregou para nos salvar. Senhor, eu oro por essas pessoas agora que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar depois, por esta live lá no Facebook ou até pelo vídeo no YouTube. Senhor, eu peço salvação e libertação para essas pessoas. A tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Traz essa liberdade, Pai. Traz essa salvação para esta pessoa agora. E aos cristãos, ó Pai, que eles se firmem mais do que nunca no Senhor. Eles se apeguem mais e mais ao Senhor, para que possam não só se alimentar da Tua luz, ó Senhor Jesus, como também compartilhar esta luz com outras pessoas. É o que nós te pedimos, Senhor. Estava no seu peito, mas Jesus também é Deus perfeito. E Ele é o nosso Salvador. E Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua história. Nos altos montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro ao mundo, Pai, a me envolver. Dos altos montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro amor do Pai a me envolver. Cantarei esse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Cantarei esse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Cantarei esse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Cantarei esse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Queridos, nós louvamos a Deus pela sua companhia. Sexta-feira, às 19 horas e 30 minutos, estaremos aqui novamente para mais um culto e mais uma live, se Jesus Cristo não vier para nos buscar. E nós estamos na esperança que em breve a vida voltará à sua normalidade. Mas enquanto isso, apegue-se cada vez mais e mais com Deus. Peça sabedoria e graça neste momento, para você lidar com isso que você está vivendo e toda a humanidade está passando, ok? Não se desespere, não perca o seu foco em Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento de Jesus para estes dias. Vamos buscar a Deus juntos e que a bênção do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que nesta noite Deus possa abençoar você, sua família, seus entes queridos, de uma forma rica e toda especial. Se o seu coração está atribulado, que neste momento o Espírito Santo de Deus venha trazer paz, venha trazer tranquilidade, venha trazer calma à tua alma, porque Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da sua angústia. Amém? Faça assim com as suas mãos, guarda aí. Sexta-feira, 19h30, estamos aqui novamente em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.